sejam bem-vindos ao nosso programa Aras e Raças. Nós já pudemos perceber juntos que o Centro Gallup atende vários tipos de animais e possui várias vertentes. Mas o essencial por lá, o foco, é a reprodução de equinos. E é esse trabalho que vamos conferir hoje. Acompanhe! A utilização da sexagem fetal em equinos é limitada devido à dificuldade em encontrar o tubérculo genital entre 55 e 70 dias da gestação, diferenciando-se assim dos bovinos. Porém, nos últimos anos, a utilização da técnica de sexagem fetal aumentou, pois através da avaliação das gônadas e da genitália externa fetal, é possível entre 110 e 160 dias dessa gestação. Para a sexagem fetal, é preciso conter a fêmea com 90 a 150 dias de gestação no tronco de palpação retal e sem sedação. Após a contenção, é feita a palpação transretal e depois a avaliação ultrassonográfica convencional, caracterizada com a colocação do transdutor em posicionamento ventro-dorsal em relação ao feto. Como o Pedro citou, os piquetes dão tudo no corredor principal, corredor no curral. E do curral nós fizemos dois corredores que eles acabam entrando na sala de palpação. E tem o tronco, que inclusive nós tiramos a ideia do tronco que a gente trabalhou lá nos Estados Unidos, que é um tronco duplo, sendo que uma das partes serve tanto para potro quanto para outra égua. Então, no dia a dia, como a gente tem muita égua solteira, que são as receptoras, a gente sempre palpa de duas em duas, e ali a gente não precisa usar cabresto, elas acabam que já estão acostumadas, no começo dá um pouco de trabalho, mas como elas são um pouco mais ariscas, em vez de passar o cabresto, tudo, então só de abrir ali a porta, elas já entram, as duas encaixam certinho, a gente fecha a porta, dá para palpar direitinho. E para sair a mesma coisa, elas acostumam, abre a porta da frente, já sai pelo corredor, vai para o curral. Do curral, aí vai para qualquer piquete que quiser. Então, assim, como nós não temos muita mão de obra, temos só os dois, né, o André e o Pedro, então, assim, fica muito mais fácil o manejo, porque um de nós palpando e um deles ajudando, a gente consegue fazer o serviço rapidinho. A coleta de sêmen no equino é realizada visando a inseminação artificial dos animais, uma vez que a técnica oferece diversas vantagens ao produtor, como maior número de descendentes ao ano, seleção do rebanho com animais geneticamente superiores, dentre outros. A coleta do sêmen, que será posteriormente utilizado, pode ser feito por vagina artificial, equipamento simples e leve que permite ao coletador a realização da tarefa sem muitas dificuldades. O garanhão monta em uma égua no cio, contida num tronco ou então no manequim, e assim é possível fazer a coleta com a vagina artificial, que contém um copo coletor para depósito do ejaculado, desvaziando o pênis para dentro dela. A gente tem que primeiro entender a finalidade de tudo isso, né? Esses garanhões de alta performance, eles têm muita requisição de dose de sêmen. O proprietário vende diversas coberturas e o garanhão ele tem que ter um período de 48 horas de descanso. Então, coletou hoje, amanhã ele não coleta. Ele cobriu uma égua hoje, amanhã ele não vai cobrir a égua. Então, por exemplo, se hoje eu tenho 3 éguas para inseminar, esse garanhão não pode cobrir 3 éguas. Então a gente faz a coleta, a gente divide esse sêmen de acordo com a qualidade do sêmen, cada garanhão acaba fornecendo diferentes números de dose. E alguns cavalos a gente faz o congelamento aqui também na central. Antigamente isso não era tão habitual, hoje em dia está se tornando mais comum. Então a gente congela o sêmen para ser usado em casos pontuais e acho que a maior vantagem do sêmen congelado de garanhão hoje em dia é um seguro, na verdade. Se você tiver algum problema com o garanhão e ele ficar estéril ou acabar falecendo, você tem aquela reserva genética no seu botijão. O sêmen pode ser utilizado fresco, resfriado ou congelado. O determinante vai ser onde esse garanhão se encontra e qual a disponibilidade desse sêmen. Portanto, cada produtor que vai poder decidir qual será a melhor técnica a ser utilizada. O material de maior qualidade é o sêmen fresco, mas dura por pouco tempo nestas condições. Então, quando o sêmen é enviado a curtas distâncias, é preciso resfriá-lo, diluindo em meios específicos e colocando em caixa de transporte adequada. Dependendo da caixa e da temperatura de refrigeração, o sêmen pode durar, em média, 24 a 48 horas.
Já o sêmen congelado é muito utilizado em casos em que os animais estão distantes e o material precisa ser transportado a longas distâncias. Antigamente, os lugares quando a gente não tinha central, então a gente tinha que ir até o Aras, coletar o cavalo lá, e é muito complicado quando você não tem uma estrutura, que nem aqui a gente tem o manequim, tem o tronco da égua, porque você vai na fazenda, aí não tem égua no cio, você tem que buscar uma égua da coice no garanhão, corre o risco de machucar o garanhão, os ajudantes. Então aqui ficou tudo mais simples. Hoje em dia o pessoal fala, preciso coletar, a gente tenta fazer o máximo para a pessoa trazer o cavalo aqui, para a gente fazer o serviço aqui, porque a gente corre o menor risco possível, menor para o garanhão, eles aprendem muito fácil, mesmo os cavalos, mesmo os garanhões que nunca viram, com 2, 3 montadas eles estão fazendo bem, pelo menos a maioria a gente nunca teve problema. E sempre, como a gente tem muita égua, muita receptora, sempre tem uma que vai estar no cio. Então evita aquele estresse, o garanhão coleta de boa e fica tudo mais fácil, porque já está o laboratório aqui, as coisas fluem melhor, né? E o resultado acaba saindo muito melhor. O instinto de reprodução dos equinos surge aproximadamente por volta dos 18 meses de vida. É preciso destacar que a reprodução de animais jovens não é recomendada, pois a égua fecunda na fase de crescimento até os 30 meses, retira o alimento que auxilia na formação do feto do próprio organismo. Assim, quando a gestação ocorrer muito cedo, pode atrapalhar no seu desenvolvimento. Nos machos, a idade recomendada é a partir dos 3 anos e nas fêmeas varia de 3 a 5 anos para essa reprodução. Quando a égua entra em cio, ocorrem modificações nos órgãos genitais e isso é notado através da congestão e do edema do ovário e das mucosas do oviduto, do útero, da vagina e da vulva. Também o colo do útero relaxa e libera um muco, que pode ser estriado de sangue. Escorre pela vagina e pela vulva, e pelo odor característico, o macho é atraído. A fêmea fica inquieta, nervosa, intratável, com os olhos brilhantes, cauda levantada, perde o apetite, urina com muita frequência, emite pequenos jatos de urina e movimenta o seu clítoris. Os lábios da vulva ficam mais inchados do que o normal. O cio tem a duração média de 10 a 12 dias. Quando a cobertura é feita no início, é negativa. Assim, é bom esperar que o cio fique mais acentuado, podendo ocorrer novas coberturas a cada 2 dias até o final do período. Geralmente a gente tenta, porque tem muito proprietário que eles são muito cuidadosos. E às vezes o excesso de zelo também não é tão bom para o animal. Então a gente sempre tenta orientar o melhor para o animal possível. Que no caso de éguas prenhas é parir em piquete. Então assim, tem algumas que a gente abre exceção quando já tem histórico de parto com dificuldade, algum problema, porque daí elas ficam aqui dentro e a gente tem as pessoas que ficam aqui para olhar durante a noite. E essas duas, por exemplo, o proprietário, foi pedido do proprietário, ele já teve uma experiência muito ruim com partos de outras éguas que deram errado, então ele pediu que elas ficassem na baia para parirem na baia para ser acompanhada. Então elas são exceção que a gente está atendendo o proprietário, mas geralmente elas ficam no piquete e parem no piquete. Hoje você acompanhou o belíssimo trabalho dos veterinários Pedro e Fabiana com a reprodução de equinos. Amanhã nós vamos voltar para falar de manejo. Até lá! Tchau!